Este idoso cego foi capaz de enxergar coisas que apenas quem tem fé e esperança em Deus é capaz de perceber. Num recanto isolado, em uma pequena aldeia encravada entre vastos campos e montanhas que se perdiam no horizonte, viveu José, um idoso que, apesar dos muitos anos e da perda de sua visão, continuava a ser um homem de espírito inquieto e repleto de histórias marcadas por sabedoria e emoção. José, outrora conhecido pela profundidade com que percebia o mundo, encontrava-se imerso em uma escuridão repentina, ocorrida numa manhã cinzenta de outono, que o desnudou de cores e o obrigou a buscar a luz que já não tocava seus olhos. O silêncio daquela manhã de outono trazia consigo o prenúncio de uma grande mudança. O vento sussurrava entre as folhas amareladas, depositando-as gentilmente sobre o solo úmido, enquanto José, ainda em seu leito, sentia os primeiros raios de sol aquecendo sua face enrugada pelo tempo. Seus dedos, já trêmulos pela idade, deslizaram pelo rosto em busca daquele calor reconfortante, até que a consciência da escuridão completa invadiu seu ser como uma tempestade inesperada. Naquele momento, o mundo que sempre conhecera desmoronou. As cores vibrantes do pequeno jardim que cultivava com tanto esmero, o azul profundo do céu que tanto admirava ao entardecer, os traços delicados dos rostos de seus entes queridos, tudo se transformou em memórias que pareciam cada vez mais distantes, como estrelas que se apagam gradualmente no firmamento. A princípio, o desespero tomou conta de seu coração. As mãos, antes firmes e precisas, agora tateavam incertas pelo espaço, buscando referências em um mundo que subitamente se tornara estranho e hostil. Os objetos mais simples e cotidianos converteram-se em enigmas a serem decifrados, e cada passo se transformou em um ato de coragem permeado pelo medo do desconhecido. Por que agora, meu Deus? Por que me abandonas quando mais preciso enxergar o caminho? Clamava José em suas noites solitárias, enquanto lágrimas silenciosas marcavam suas faces enrugadas, testemunhas de uma vida repleta de lutas e conquistas. Essa súbita perda de visão o fez enxergar o mundo de maneira totalmente diferente, através dos sons, dos cheiros e do toque, mas sem mais o deleite das nuances do crepúsculo ou o brilho radiante das estrelas. O canto dos pássaros ao amanhecer, antes apenas um complemento à beleza do nascer do sol, tornou-se uma sinfonia complexa e reveladora. Os aromas das flores de seu jardim, que antes apenas acompanhavam suas cores, agora contavam histórias detalhadas sobre a vida que pulsava ao seu redor. As mãos calejadas de José, que por tantos anos moldaram a madeira em sua oficina de carpintaria, agora redescobriam o mundo através do toque. A textura dos objetos, a temperatura das superfícies, as vibrações sutis que percorriam o solo, tudo isso compunha uma nova linguagem que lentamente começava a decifrar. No entanto, apesar dessas novas descobertas, a escuridão persistente pesava sobre sua alma como um manto de chumbo. As tarefas mais simples tornaram-se desafios quase intransponíveis. Comer sem derramar o alimento, vestir-se adequadamente, caminhar pelos cômodos de sua própria casa, cada atividade exigia uma concentração e um esforço que o deixavam exausto ao final do dia. Mais dolorosa que a perda da independência era a solidão que a cegueira trouxera consigo. Os vizinhos, que antes o visitavam frequentemente para ouvir suas histórias e buscar conselhos, agora pareciam distantes, talvez constrangidos diante de seu novo estado, ou simplesmente incapazes de compreender como se comunicar com alguém que não mais compartilhava da mesma percepção do mundo. As noites tornaram-se particularmente difíceis. O silêncio e a escuridão pareciam fundir-se em uma entidade opressora que sufocava sua esperança. Os sonhos, quando vinham, eram repletos de imagens vibrantes que apenas acentuavam a dor do despertar para a realidade sombria. Foi nesse momento de desamparo e incerteza que o idoso decidiu trilhar um caminho em busca de uma nova fé, de um resgate de sua essência e de um sinal que pudesse restaurar a luz interior que o guiava.
A decisão não veio repentinamente, mas após uma noite particularmente difícil, quando o peso da escuridão parecia insuportável. Se não posso mais ver o mundo com meus olhos, devo aprender a enxergá-lo com minha alma, murmurou para si mesmo enquanto tateava em busca de seu velho cajado, companheiro de tantas caminhadas pelas trilhas da montanha. A lenda da aldeia contava entre os mais velhos sobre a presença ocasional de um peregrino enigmático, cuja passagem era anunciada pelas noites enluaradas. Esse ser, futuramente identificado como Mestre Valentim, era um viajante de palavras suaves e trajetos longínquos que trazia consigo ensinamentos de fé e a convicção de que, mesmo na mais profunda escuridão, uma centelha de luz repousa à espera de ser descoberta. José recordava-se das histórias que ouvira na juventude, quando os anciãos se reuniam ao redor da fogueira para compartilhar os contos que mantinham viva a memória coletiva da aldeia. Falavam de um homem que não pertencia a nenhum lugar específico, mas que parecia compreender os mistérios do universo. Diziam que aqueles que o encontravam jamais permaneciam os mesmos, pois suas palavras tinham o poder de transformar a mais profunda desesperança em renovada fé. Ele aparece quando a lua cheia ilumina o antigo templo de pedra nas colinas, dizia a avó de José, com olhos brilhantes de reverência. Mas apenas aqueles que verdadeiramente necessitam de seu conselho conseguem encontrá-lo. Movido por uma esperança que desafiava seus medos, José reuniu suas forças para meditar e sair em uma jornada interior que o faria confrontar a solidão, a dor e o temor, impulsionado pelo desejo de encontrar uma nova forma de ver o mundo que não dependesse da visão física. Os primeiros dias foram de intensa frustração. Acostumado a depender da visão para orientar-se, José tropeçava constantemente, mesmo dentro de sua própria casa. Seus dedos derrubavam objetos, sua boca provava alimentos que não esperava encontrar em seu prato, e seu corpo colidia dolorosamente com móveis que pareciam mudar de posição a cada momento. Como posso encontrar um caminho para fora de mim mesmo, quando nem mesmo consigo encontrar o caminho para fora de minha casa? Lamentava-se, sentindo-se cada vez mais preso em uma prisão de trevas. No entanto, a necessidade é a mãe da adaptação. Lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, José começou a desenvolver um mapa mental de seu entorno. Seus ouvidos tornaram-se mais sensíveis ao eco que os objetos produziam no ambiente. Seu tato passou a reconhecer texturas e formatos, com crescente precisão. Seu olfato aprendeu a distinguir os diferentes cômodos por seus odores característicos. À medida que ganhava confiança em seus movimentos dentro de casa, José aventurou-se a explorar o pequeno jardim que cercava sua morada. Ali, entre as plantas que cultivara por décadas, encontrou um novo tipo de conexão com o mundo. O toque das pétalas macias, o aroma penetrante do alecrim, o sabor doce dos morangos colhidos diretamente do pé, tudo isso criava um caleidoscópio sensorial que, embora diferente da visão, era igualmente rico e revelador. Foi nesse jardim, enquanto suas mãos acariciavam cuidadosamente as folhas de uma antiga oliveira, que José teve sua primeira epifania. A luz não está apenas nos olhos, pensou, sentindo o calor do sol em sua pele, mas em cada sentido que nos conecta ao mundo, em cada batida do coração que afirma nossa existência. À medida que essa compreensão amadurecia em seu espírito, José sentiu-se impelido a expandir sua jornada para além dos limites seguros de sua propriedade. Usando seu cajado como guia e apoio, começou a percorrer os caminhos familiares da aldeia, redescobrindo-os através de seus outros sentidos. O mercado local, antes um festival de cores aos seus olhos, revelou-se uma sinfonia de vozes, aromas e texturas. O som metálico das moedas trocando de mãos, o aroma penetrante das especiarias expostas em cestas de vime, o toque áspero dos tecidos negociados por mercadores itinerantes. Tudo compunha uma tapeçaria sensorial, tão rica quanto a visual que perdera. Em seu caminhar,
José cruzou com inúmeros personagens que se tornaram luzes neste percurso turbulento. As primeiras interações foram difíceis, marcadas pela timidez de ambas as partes. Os aldeões, incertos sobre como se comportar diante de sua nova condição, alternavam entre uma piedade excessiva que o irritava e uma distância respeitosa que o entristecia. "Não precisam mudar sua forma de falar comigo", dizia José com um sorriso gentil. "Continuo sendo o mesmo homem, apenas vejo o mundo de maneira diferente agora." Gradualmente, as barreiras foram se dissolvendo e relacionamentos genuínos começaram a florescer. Entre esses novos laços, 3 pessoas em particular tornaram-se fundamentais em sua jornada de redescoberta. Mariana, uma jovem incomodada pela ausência de um ente querido, mas que, com sua fé serena e sorriso terno, fazia brotar a esperança nos corações aflitos. José a conheceu quando tropeçou próximo à igreja da aldeia, e ela prontamente o amparou, evitando sua queda. "O senhor está bem?" perguntou com uma voz que soava como música aos ouvidos do idoso, uma combinação perfeita de preocupação sincera e respeito. "Estou aprendendo a cair e a levantar-me novamente, minha jovem", respondeu José, aceitando o braço que ela lhe oferecia como apoio. Nas semanas seguintes, Mariana tornou-se uma presença constante em sua vida. Vinha visitá-lo quase diariamente, trazendo pequenos presentes: um pão recém-assado, flores colhidas no campo, histórias de seu cotidiano. Em troca, José oferecia-lhe algo igualmente valioso: atenção plena e genuína. "Meu pai partiu há 2 anos", confidenciou Mariana certa tarde, enquanto ambos sentavam-se no banco de madeira do jardim. "Desde então, mamãe mal consegue pronunciar seu nome sem que as lágrimas venham aos seus olhos. A dor da ausência é como um peso que carregamos", respondeu José, estendendo sua mão enrugada até encontrar a dela. "Com o tempo, não se torna necessariamente mais leve, mas aprendemos a fortalecermos-nos para carregá-la." Mariana, que inicialmente viera oferecer ajuda ao idoso cego, encontrou nele um conforto que não esperava. A fé serena que emanava de José, mesmo em sua condição de aparente desvantagem, inspirava-a a enfrentar seus próprios desafios com renovada esperança. "O Senhor perdeu a visão, mas enxerga coisas que muitos de olhos abertos jamais verão", disse-lhe certa vez com admiração sincera em sua voz. José sorriu, tocado pela observação perspicaz da jovem. Talvez a verdadeira visão comece quando fechamos os olhos para o mundo exterior e abrimos os olhos da alma. Antônio, um escultor cuja arte transformava a dor em expressões tocantes, esculpindo figuras que pareciam encarnar as esperanças resgatadas da própria vida. O encontro com esse artista ocorreu de maneira peculiar, quando José, guiado pelo som ritmado de um cinzel trabalhando a madeira, encontrou sua oficina nos arredores da aldeia. "Posso sentir o que esculpe?" perguntou José, parado à entrada da pequena construção de pedra, de onde emanava o cheiro característico de madeira recém-trabalhada. Houve um momento de silêncio, seguido pelo som de ferramentas sendo depositadas sobre uma superfície. "Entre, senhor", respondeu uma voz profunda e calorosa. "Minhas esculturas agradecem por mãos que as apreciem verdadeiramente." A partir desse convite, nasceu uma amizade baseada no respeito mútuo e na compreensão compartilhada do poder transformador da arte. Antônio permitia que José explorasse com as mãos suas criações, descrevendo pacientemente os detalhes que seus dedos não conseguiam captar completamente. "Esta é uma águia prestes a alçar voo", explicava o escultor, guiando as mãos do idoso sobre a superfície polida da madeira. "Veja como as asas estão tensas, armazenando energia para o impulso inicial, enquanto seu olhar fixo já contempla o horizonte distante." Para José, essas sessões eram momentos de profunda conexão com a beleza que pensara ter perdido para sempre. Através do toque, redescobria formas, texturas e emoções cristalizadas na madeira pelas mãos habilidosas de Antônio.
Como começou a esculpir? Perguntou certa vez, enquanto suas mãos exploravam delicadamente uma representação da Virgem Maria com o menino Jesus nos braços. O silêncio que se seguiu tinha um peso quase tangível. Quando finalmente respondeu, a voz de Antônio estava embargada pela emoção contida. Perdi minha esposa e nosso filho durante o parto, revelou o escultor. A dor era tão intensa que ameaçava me destruir. Então, numa noite de desespero, peguei um pedaço de madeira e uma faca, não para acabar com minha vida como cheguei a considerar, mas para tentar dar forma ao que sentia dentro de mim. José assentiu, compreendendo profundamente o poder catártico da criação. Transformou sua dor em beleza. Sim, confirmou Antônio. Cada escultura é uma parte de mim que se liberta, um pedaço de sofrimento que se transmuta em algo que pode tocar outras almas. E Dona Clarice, uma curandeira cujas mãos e palavras continham um poder quase místico, capaz de suavizar as feridas profundas e devolver a calma aos corações perturbados. O encontro com essa mulher extraordinária foi intermediado por Mariana, preocupada com as dores reumáticas que atormentavam o idoso nas noites frias. Ela conhece os segredos das plantas como ninguém, explicou a jovem enquanto guiava José por uma trilha sinuosa que levava a uma pequena casa afastada da aldeia. Dizem que suas mãos têm o dom da cura. José, sempre aberto a novos conhecimentos e experiências, deixou-se conduzir com curiosidade. O cheiro da casa de Dona Clarice atingiu-o antes mesmo que cruzassem a soleira. Uma mistura complexa de ervas secas, óleos essenciais e o aroma reconfortante de um chá sempre pronto para receber visitantes. Estava esperando por vocês, disse, uma voz suave e envelhecida pelo tempo, mas que mantinha uma qualidade melodiosa, que imediatamente transmitia calma. O vento me contou que viria um homem que perdeu a luz dos olhos, mas está encontrando a luz da alma. Nos meses que se seguiram, Dona Clarice tornou-se não apenas uma curandeira para seu corpo, mas uma guia para seu espírito. Seus chás e ungüentos aliviavam as dores físicas, enquanto suas palavras sábias ofereciam bálsamo para as feridas invisíveis que ainda sangravam em seu interior. A cegueira dos olhos pode ser uma bênção disfarçada, disse-lhe certa vez, enquanto aplicava uma cataplasma de ervas em suas costas doloridas. Muitos passam a vida inteira enxergando apenas a superfície das coisas, sem jamais contemplar sua verdadeira essência. Dona Clarice ensinou-lhe a ouvir a voz da terra, a sentir as vibrações das plantas, a compreender os ciclos da lua e como estes afetavam não apenas as marés, mas os humores e as energias que permeavam todas as coisas vivas. Feche seus olhos já cegos e abra os olhos de sua alma, instruía a curandeira durante suas sessões de meditação. Visualize não com a mente que recorda imagens passadas, mas com o coração que percebe verdades eternas. Cada um desses encontros serviu como um espelho para José, revelando que a verdadeira visão não reside nos olhos, mas no espírito de quem aprendeu a sentir e a compreender o invisível. Mariana lhe mostrou que a juventude e a velhice podem encontrar pontos de interseção quando há abertura para a troca genuína de experiências. Antônio ensinou-lhe que a dor, quando não nos destrói, pode ser transformada em expressões de beleza que transcendem o sofrimento individual. E Dona Clarice revelou-lhe os caminhos místicos que conectam o mundo material ao espiritual, expandindo sua percepção para além dos limites impostos pela cegueira física. Ao prosseguir sua jornada, o idoso aprendeu a escutar o sussurro do vento, a perceber nos murmúrios dos riachos mensagens ancestrais e a interpretar os gestos sutis da natureza como sinais da benevolência universal. O farfalhar das folhas ao vento tornou-se um código a ser decifrado. O canto dos pássaros, anúncios de mudanças no tempo e no espaço. O perfume das flores, indicadores precisos das estações e dos ciclos da terra. O mundo sempre falou, refletia José enquanto caminhava apoiado em seu cajado pela margem do riacho que cortava a aldeia.
mas eu estava ocupado demais olhando para ouvi-lo verdadeiramente. Essa caminhada interior provocou uma transformação profunda, onde a escuridão deixou de ser encarada como um castigo implacável e passou a representar uma oportunidade para o autoconhecimento, para a descoberta de uma percepção interna aguçada, onde a fé se fortalecia a cada passo. A noite que antes o aterrorizava com seu manto de trevas impenetráveis tornou-se um convite à introspecção, um momento sagrado de comunhão com o silêncio que revelava verdades ocultas durante o burburinho do dia. Em suas meditações noturnas, guiado pelas técnicas aprendidas com Dona Clarice, José começava a vislumbrar não imagens formadas por luz física, mas compreensões luminosas que transcendiam a visão ordinária. Eram percepções que não podiam ser descritas em termos visuais convencionais, mas que transmitiam conhecimentos profundos sobre a natureza da existência e seu propósito no mundo. A dor que inicialmente o envolvera transformou-se no portal de entrada para uma nova perspectiva, onde a ausência de luz física cedeu lugar a uma iluminação que partia do coração, capaz de captar a delicadeza de cada emoção, a intensidade dos sentimentos e a sutileza dos pensamentos. O sofrimento, quando abraçado com aceitação em vez de resistência, revelou-se um professor rigoroso, mas justo, que o conduzia por caminhos de compreensão que jamais teria trilhado em seu conforto anterior. A dor é inevitável, dizia aos jovens que agora vinham buscar seus conselhos, atraídos por sua serenidade e sabedoria. Mas o sofrimento é opcional. Quando aceitamos a dor como parte da jornada, ela perde seu poder de nos paralisar e se transforma em combustível para nossa evolução. Com o passar das estações, José tornou-se uma figura querida e respeitada na aldeia. Sua casa, antes um refúgio solitário onde se escondia da piedade alheia, transformou-se em um ponto de encontro, onde pessoas de todas as idades vinham buscar conselhos, compartilhar histórias ou simplesmente desfrutar da paz que emanava de sua presença. Mariana continuava sendo uma visitante frequente, mas agora trazia consigo outros jovens, ansiosos por ouvir as histórias e ensinamentos do idoso que enxergava com a alma. Antônio ocasionalmente aparecia com uma nova escultura, pedindo a opinião sensível de José, cujas mãos haviam desenvolvido uma percepção quase sobrenatural para detectar imperfeições ou potencialidades na madeira trabalhada. Dona Clarice vinha menos, limitada por sua própria idade avançada, mas mantinha com José uma conexão espiritual que transcendia a necessidade de encontros físicos constantes. Apesar dessa aparente plenitude, algo ainda inquietava o coração do idoso. As histórias sobre o misterioso mestre Valentim continuavam a ecoar em seus pensamentos, especialmente nas noites em que a lua cheia iluminava o céu, anunciando a possível presença do enigmático peregrino. Será que ele poderia me mostrar algo que ainda não descobri por mim mesmo? Que perguntava-se José, sentindo que sua jornada, embora rica e transformadora, ainda não havia chegado ao seu destino final. Foi então que, numa dessas noites de lua plena, José sentiu um chamado inexplicável, uma urgência que o impelia a deixar o conforto de sua casa e aventurar-se pelas trilhas que levavam ao antigo templo de pedra nas colinas. Era uma jornada perigosa mesmo para alguém com visão perfeita. Para um idoso cego, parecia quase impossível. No entanto, algo dentro dele, uma certeza que transcendia a lógica comum, assegurava-lhe que encontraria o caminho, que cada passo seria guiado por uma sabedoria maior que seu medo ou suas limitações físicas. Vou com o Senhor, ofereceu-se Mariana quando ele compartilhou sua intenção. Conheço bem aquelas trilhas. José sorriu com gratidão, mas balançou a cabeça em negativa. Esta é uma jornada que devo fazer sozinho, minha querida. Algumas revelações só podem ser recebidas no silêncio completo da solidão. E assim, armado apenas com seu cajado, fiel e uma pequena bolsa contendo água e pão,
José iniciou sua ascensão às colinas na noite iluminada pela lua cheia. Cada passo era um ato de fé, cada movimento uma afirmação de confiança no caminho que se revelava sob seus pés. Curiosamente, apesar da escuridão perpétua em que vivia, José sentia-se estranhamente guiado durante aquela jornada. O chão sob seus pés parecia comunicar-se com ele, alertando-o sobre pedras soltas ou raízes traiçoeiras. O vento suave em seu rosto indicava mudanças na direção da trilha, enquanto o som distante do riacho servia como referência constante. Ponto culminante dessa narrativa ocorreu em uma noite serena e envolta pelo manto do luar, quando José, guiado por sua esperança renovada, encontrou Mestre Valentim em um antigo templo de pedra, cujas paredes carregavam a memória de milagres e lições de vidas passadas. A subida fora árdua, testando os limites de seu corpo envelhecido, mas a determinação de seu espírito prevalecera sobre o cansaço físico. Ao alcançar o templo, uma construção simples mas imponente, cujas pedras haviam sido dispostas por mãos anônimas séculos atrás, José sentiu uma presença que fez seu coração acelerar com antecipação. "Bem-vindo, buscador da luz", disse uma voz serena que parecia emanar não apenas de um ponto específico, mas de todo o ambiente ao seu redor. Sua jornada até aqui foi longa, não apenas em distância, mas em transformação. José apoiou-se em seu cajado, respirando profundamente para acalmar seu coração acelerado. "Você é Mestre Valentim?", perguntou, sentindo-se simultaneamente tolo e esperançoso, como uma criança diante de um mistério maior que sua compreensão. Uma risada suave e acolhedora preencheu o espaço. "Alguns me chamam assim, outros me dão nomes diferentes. Não importa como me chamam, mas sim o que buscam quando me procuram." José sentiu uma mão gentil tocando seu ombro, guiando-o para um banco de pedra onde pôde descansar suas pernas, exaustas. O toque tinha uma qualidade estranhamente familiar, como se já o conhecesse há muito tempo. "Busco compreender o propósito da escuridão em minha vida", confessou José, sentindo que diante daquele ser enigmático não havia necessidade de dissimulações ou meias-verdades. "Aprendi muito desde que perdi a visão. Descobri mundos dentro de mim que desconhecia, mas ainda me pergunto, por quê?" Foi ali, nesse refúgio de espiritualidade e silêncio, que o sábio transmitiu a mensagem transformadora. A escuridão não era a inimiga, mas sim a maestrina que ensinava a valorizar a luz interna, aquela que emana da fé, do amor e do encontro sincero com o divino. "Você faz a pergunta errada", respondeu Mestre Valentim com gentileza. "Não pergunte por quê, pois isso o mantém preso ao passado, a um momento que não pode ser alterado. Pergunte para quê, qual o propósito, qual a lição, qual o crescimento possível a partir desta experiência." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo suave farfalhar das folhas ao vento e pelo distante pio de uma coruja. José absorvia as palavras do mestre, sentindo-as ressoar em camadas cada vez mais profundas de seu ser. A escuridão dos olhos abriu espaço. "Para a luz da alma", continuou Valentim, sua voz agora mais próxima, como se tivesse se sentado ao lado de José no banco de pedra. "Muitos passam a vida inteira enxergando com perfeição o mundo exterior, mas permanecem cegos para as verdades essenciais que habitam seu interior. Então minha cegueira foi um presente?", perguntou José, sua voz trêmula diante da possibilidade, que simultaneamente o assustava e o libertava. "Todo desafio contém uma dádiva oculta", respondeu o mestre. "Cabe a nós a decisão de permanecer fixados no obstáculo ou de buscar a bênção que ele esconde. Você escolheu o caminho mais difícil, mas infinitamente mais recompensador, o da aceitação transformadora." Em um instante de revelação, José compreendeu que, mesmo desprovido da visão física, seus outros sentidos despertaram uma percepção capaz de captar as cores do espírito
e a harmonia do universo de forma única e surpreendente. Uma compreensão profunda o invadiu, não como um pensamento elaborado, mas como uma verdade sentida em cada célula de seu corpo. Somos mais do que nossos sentidos físicos, murmurou, mais para si mesmo do que para seu interlocutor. Somos consciência pura experimentando a vida através desses instrumentos imperfeitos que chamamos de corpo. Exatamente, confirmou Valentim. E José pôde sentir o sorriso em sua voz. E quando um desses instrumentos falha, temos a oportunidade de descobrir faculdades mais sutis e profundas que sempre estiveram presentes, mas que negligenciamos em nossa dependência do físico. O restante da noite transcorreu em um diálogo profundo, onde verdades essenciais foram compartilhadas não apenas através de palavras, mas de silêncios eloquentes e compreensões que transcendiam a linguagem comum. Mestre Valentim falou sobre a natureza ilusória da separação, sobre como todas as coisas estão interconectadas em uma teia invisível mas real, sobre como cada desafio enfrentado com consciência eleva não apenas o indivíduo, mas toda a humanidade. Quando os primeiros raios do sol começaram a aquecer as antigas pedras do templo, José sentiu que algo fundamental havia se transformado em seu interior. A escuridão continuava presente em seus olhos físicos, mas uma luz indescritível iluminava seu ser de dentro para fora, dissipando as últimas sombras de dúvida ou ressentimento que ainda pudessem habitar seu coração. Ao deixar o templo, imbuído de certeza e gratidão, o idoso carregava consigo a convicção de que toda a adversidade, por mais impenetrável que pareça, pode ser superada com fé, perseverança e o amor que se cultiva no íntimo. O caminho de volta para a aldeia, curiosamente, pareceu mais fácil do que a subida. Seus passos, antes hesitantes, agora tinham a firmeza de quem sabe exatamente para onde se dirige. Não apenas no terreno físico, mas na jornada maior da existência. Nos anos que se seguiram, José tornou-se uma figura quase lendária na aldeia e nas comunidades vizinhas. Sua casa era constantemente visitada por pessoas em busca de conselhos, cura ou simplesmente da paz que emanava de sua presença. Homens de todas as idades, especialmente aqueles em momentos de crise ou transição, encontravam em suas palavras simples um farol que os guiava em meio às tempestades da vida. "O que devo fazer, senhor José? Perdi tudo o que construí", perguntou certa vez um comerciante cujo armazém havia sido destruído por um incêndio. José, sentado em sua cadeira de balanço no alpendre, sorriu com serenidade. "Você perdeu o que tinha, não o que é. Suas mãos continuam hábeis, sua mente segue afiada, seu coração ainda pulsa com determinação. Recomece, mas desta vez construa sobre alicerces que o fogo não pode consumir. Honestidade, generosidade, propósito maior que o lucro." Sua trajetória, salpicada de encontros e epifanias, tornou-se símbolo de resiliência e inspiração, ensinando que a verdadeira luz não se apaga mesmo quando o mundo exterior mergulha em trevas. Mariana, agora uma jovem mulher, continuava sendo sua mais fiel companheira, tendo decidido dedicar parte de seu tempo a registrar as histórias e ensinamentos do idoso para que pudessem inspirar gerações futuras. "O Senhor transformou sua escuridão em luz para tantos", disse-lhe ela certa tarde, enquanto organizava as anotações que fazia de suas conversas. "Não fui eu quem fez essa transformação, minha querida", respondeu José, sua voz agora mais frágil com o peso dos anos adicionais. "Foi a graça divina que trabalhou através de minha aceitação. Somos apenas canais. A luz vem de uma fonte muito maior que nós." Antônio, o escultor, havia criado uma série de peças inspiradas na jornada de José, captando em madeira e pedra os momentos cruciais de sua transformação. Uma dessas esculturas, representando um homem com os olhos fechados, mas com uma chama ardendo em seu peito, foi colocada na praça central da aldeia como símbolo das lições que todos haviam aprendido através da experiência do idoso cego.
A arte deve servir como ponte entre o visível e o invisível, explicava Antônio aos visitantes que admiravam sua obra. José me ensinou que os olhos podem nos enganar, mostrando apenas a superfície das coisas, enquanto o coração pode penetrar até a essência da verdade. Dona Clarice, apesar de sua idade bastante avançada, continuava a praticar suas artes de cura, agora auxiliada por aprendizes a quem transmitia não apenas o conhecimento das ervas e ungüentos, mas também a sabedoria sobre a conexão entre corpo, mente e espírito que havia refinado através de suas longas conversas com José. A doença muitas vezes começa na alma antes de manifestar-se no corpo. Ensinava aos jovens curandeiros, repetindo palavras que havia compartilhado com José em suas sessões de tratamento. Aprendam a escutar não apenas o que o paciente diz, mas também o que seu silêncio revela. A lenda do encontro de José com o mestre Valentim espalhou-se, crescendo e transformando-se como todas as histórias transmitidas oralmente, até assumir proporções quase míticas. Dizia-se que na noite daquele encontro, uma luz extraordinária havia sido vista emanando do antigo templo, tão brilhante que iluminara as colinas como se fosse dia pleno. Alguns afirmavam que José havia, de fato, recuperado a visão física após aquele encontro, mas escolhera manter os olhos fechados para o mundo exterior, preferindo a visão mais profunda que havia descoberto em sua jornada pela escuridão. Outros sustentavam que Mestre Valentim não era um ser humano comum, mas um mensageiro divino enviado especificamente para guiar José em sua transformação. O próprio idoso sorria diante dessas especulações, nem confirmando nem negando, apenas lembrando a todos que a verdade raramente cabe nas palavras que usamos para descrevê-la. Conforme os anos passavam e o corpo de José tornava-se cada vez mais frágil, sua luz interior parecia intensificar-se, como se a iminência da partida final tornasse mais tênue o véu que separa o mundo material do espiritual. Seus ensinamentos, antes expressos principalmente através de palavras, agora frequentemente dispensavam a linguagem verbal, transmitindo-se através de um olhar compassivo, um toque gentil, um sorriso que continha a sabedoria de muitas vidas. Numa tarde de outono, muito semelhante àquela em que perdera a visão tantos anos antes, José sentiu que seu tempo neste plano aproximava-se do fim. Com uma tranquilidade que impressionou a todos ao seu redor, fez seus preparativos finais, despedindo-se sem drama ou lamentação, mas com a serenidade de quem simplesmente se prepara para a próxima etapa de uma longa jornada. Não chorem. Por mim, pediu aos amigos que se reuniram em torno de seu leito. O que chamamos de morte é apenas uma mudança de perspectiva, uma expansão da visão limitada que temos enquanto presos a este corpo temporário. Na noite anterior à sua partida, muitos na aldeia relataram ter sonhado com José, não como o idoso frágil que se despedia, mas como um ser radiante que os abençoava e assegurava que continuaria presente, de uma forma diferente, mas igualmente real. Mariana, que dormitara em uma cadeira ao lado de sua cama, acordou sobressaltada pouco antes do amanhecer. "Senhor José", exclamou, notando uma mudança sutil em sua respiração. "O senhor está bem?" O idoso sorriu, seus olhos físicos permanentemente fechados, mas seu olhar interior mais vívido do que nunca. "Melhor do que nunca, minha querida. Vejo tudo agora. A luz é tão bela." Com estas palavras, exalou seu último suspiro, partindo com a mesma serenidade com que havia enfrentado os maiores desafios de sua vida. No momento exato de sua passagem, dizem que um raio de sol particularmente brilhante irrompeu no horizonte, lançando um feixe dourado através da janela do quarto, como se o próprio céu prestasse uma última homenagem àquele que havia encontrado luz nas trevas mais densas. O funeral de José foi uma celebração de vida como a aldeia jamais havia presenciado. Em vez do luto tradicional, uma atmosfera de gratidão permeava a cerimônia. Com histórias sendo compartilhadas,
sobre como o idoso havia tocado e transformado inúmeras vidas. Pessoas de vilas distantes vieram prestar suas homenagens, muitas trazendo objetos simbólicos que representavam as lições aprendidas através do exemplo de José. Um jovem trouxe uma lamparina acesa, simbolizando a luz interior que nunca se apaga. Um pai carregava nos braços o filho pequeno que José havia ajudado a curar através de suas orações. Uma mulher depositou sobre o caixão um ramo de oliveira, árvore que o idoso tanto amava por sua longevidade e resiliência. Antônio, o escultor, criou para a lápide de José uma peça especial, um par de mãos abertas, das quais emergia uma chama estilizada, símbolo da fé que ilumina mesmo nos momentos mais escuros. Mariana plantou próximo ao túmulo uma muda de jasmim, para que seu perfume doce lembrasse a todos a presença constante de José, perceptível não através dos olhos, mas dos sentidos mais sutis. Nos anos que se seguiram, a história do idoso, cego que encontrou luz na escuridão, espalhou-se para muito além dos limites da pequena aldeia. Viajantes que passavam pela região levavam consigo o relato inspirador, acrescentando-o ao repertório de histórias que compartilhavam em suas jornadas. Assim, a experiência de José transcendeu os limites geográficos e temporais, tornando-se um arquétipo universal sobre a capacidade humana de transformar a adversidade em crescimento espiritual. Essa história ecoa como uma lição eterna, ressaltando a importância de cultivar a fé e a esperança para transformar cada desafio em um degrau rumo à redenção e à iluminação do espírito. A jornada do idoso, marcada por seus esforços por enxergar o invisível, é testemunho de que o brilho da alma é capaz de dissipar as sombras, restaurar a confiança e revelar a face de um mundo onde a luz interior prevalece independentemente das condições externas. Hoje, quando viajantes perguntam sobre a estátua na praça central da aldeia, aquele homem de olhos fechados, mas com uma chama ardendo em seu peito, os moradores sorriem e começam a contar a história de José, o homem que perdeu a visão para encontrar a verdadeira luz, lembrando a todos que os maiores obstáculos frequentemente escondem as mais valiosas oportunidades de transcendência. Em cada escuridão habita uma luz adormecida, dizem eles, citando as palavras que José tanto gostava de repetir. Cabe a nós a escolha entre amaldiçoar as trevas ou acender a chama interior que jamais se extingue. E assim, a jornada de José continua viva, não apenas como uma lembrança do passado, mas como um farol que ilumina o caminho de todos aqueles que enfrentam seus próprios momentos de escuridão, lembrando-os de que, com fé e perseverança, sempre é possível encontrar luz, onde outros veem apenas trevas.